Capítulo 2129 Perto, mas longe, parte 1. Sintra e os outros anciões foram escolhidos por Knight como seus professores por causa de seu poder e habilidade. Então eles se consideravam mais do que uma bagagem digna para o grupo do Rei Silencioso. No entanto, o orgulho deles deu lugar à humildade no momento em que Kiga avançou contra as linhas inimigas. O elemento amaldiçoado fez a temperatura da sala cair dezenas de graus, mas não foi nada comparado ao que aconteceu com qualquer coisa que entrou em contato com ele. Os corpos dos mortos-vivos estavam congelados até os ossos, seus fluidos corporais aumentando de volume e fazendo sua carne e ossos se quebrarem pela pressão. Em menos de um segundo, qualquer um que fosse atingido pelo zero vivo se transformaria em uma pilha de cristais vermelhos e depois em cinzas. As proteções encantadas falharam. O metal encantado tornou-se tão frágil quanto o vidro, e até mesmo a pedra sólida dos golems derreteu em fragmentos de gelo quando o corpo amaldiçoado da Fênix os agarrou. Tal habilidade de linhagem teria matado seu usuário em poucos segundos se não fosse pela metade do valor de Kiga. Balos não tinha núcleo de mana devido à energia elementar estar espalhada uniformemente por seus corpos e misturada com sua força vital. Isso lhes deu uma habilidade física incrível e resistência à magia. Por outro lado, porém, tornou impossível para eles despertar e conjurar feitiços. O poder de seus olhos para controlar as energias elementares compensava parcialmente isso, mas em seu estado decaído, eles só podiam ter até 3 olhos, enquanto até mesmo magos falsos podiam usar todos os 6 elementos. O Vastor fundiu Kigan com o Balor, esperando que a falta de um núcleo teria resolvido a dualidade que afetava os outros híbridos. Ele esperava que o mana espalhado pela metade do Balor fosse sugado pelo núcleo negro como qualquer outra coisa e se tornasse um com ele. O que realmente aconteceu foi que as energias elementares resistiram à atração, formando uma camada isolante ao redor do núcleo negro. O olho roxo absorvia constantemente o elemento escuridão, tornando-o resistente ao caos. Além disso, o elemento luz que a metade do valor produziu impediu que o caos se espalhasse, revertendo o elemento amaldiçoado para a escuridão que o olho roxo poderia controlar. Kigan era o híbrido com o corpo mais próximo do equilíbrio perfeito e o núcleo mais distante dele. Enquanto as outras abominações tinham seus núcleos parcialmente sobrepostos, os dele ainda estavam separados. Ao estudar o fenômeno, Kiga aprendeu como substituir o caos que corria por seu ser por outro elemento amaldiçoado, mas assim como um Balor, suas habilidades eram limitadas por seus olhos. Os escolhidos reconheceram a ameaça graças às instruções precisas de Orpal. O Rei Morto aprendeu como lidar com todos os tipos de elementos amaldiçoados durante sua luta com Tezuka e treinou seus soldados adequadamente. Os mortos-vivos desencadearam ondas de magia de fogo, destinadas a transformar o zero em água normal e depois congelá-lo. Transformar-se em uma massa de gelo amaldiçoado concedeu a Kigan seu poder destrutivo, mas também o sobrecarregou com sua fraqueza. Uma vez que sua forma física desaparecesse, sua vida também desapareceria. O olho amarelo brilhou em resposta ao ataque, enquanto o vermelho drenou o elemento fogo nos arredores da Fênix Negra, devolvendo-o ao seu estado natural. O zero se transformou em carne e osso e depois em estrangular, sufocando os feitiços que deveriam matá-lo. O ar ao seu redor ficou cheio de ozônio devido aos relâmpagos, enquanto os incêndios desapareciam devido à súbita falta de oxigênio. O estrangular correu da ponta dos feitiços próximos ao híbrido até seu lançador, envolvendo-os em nuvens sobrecarregadas de ácido. Um simples toque da essência tóxica reorganizou a composição do ar para formar uma mistura corrosiva mágica que carregou os raios direto para os corpos dos mortos-vivos. O ácido liquefez a polpa e a transformou em um excelente condutor. Ele carregou a eletricidade mais profundamente nos mortos-vivos até encontrar seu ponto fraco e matá-los no local. Essência tóxica e derretida eram duas das habilidades híbridas da Fênix Negra que foram possibilitadas por seus olhos e corpo Balor. Uma vez que qualquer habilidade foi ativada, as energias elementares do corpo protegerão sua força vital e seu núcleo negro, permitindo que Kiga mantivesse sua mente e consciência.
Ao mesmo tempo, os olhos elementais dos Balor conjuraram seu elemento amaldiçoado oposto, ao mesmo tempo que absorviam da energia mundial o poder necessário para mantê-la sob controle. Ao tirar o elemento fogo de seu próprio corpo, Kigan poderia transformá-lo em zero, enquanto alimentando-se constantemente do elemento fogo externo, ele poderia impedir que o elemento amaldiçoado alcançasse seu núcleo. A Fênix Negra não só poderia exercer o poder de zero e estrangular agora, mas o fenômeno também provou que criaturas vivas de elementos amaldiçoados que não fossem o caos eram possíveis. A desvantagem das novas habilidades de linhagem de Kigan era que ele não podia aplicar zero ou estrangular as suas chamas de origem, apenas ao seu corpo. Além disso, enquanto estava na forma de essência amaldiçoada, ele não podia lançar feitiços, e seus olhos Balor eram necessários para evitar que seu corpo se autodestruísse. Os elementos amaldiçoados eram fortes demais para serem controlados por pura vontade e no momento em que se afastassem 1 centímetro da Fênix Negra, eles ficariam fora de controle e danificariam até mesmo seus aliados. Xenagrosh e Dusk sobreviveram apenas mantendo distância e graças ao seu equipamento. Entre a magia decair do Dragão das Sombras e a essência amaldiçoada da Fênix Negra, a batalha terminou menos de 1 minuto após o seu início. Orpal protegeu o palácio com matrizes projetadas para neutralizar despertos e abominações, mas eles estavam indefesos contra as novas habilidades dos híbridos. Depois que o Palácio do Prazer caiu, Dusk deixou os mortos-vivos resgatados com Xenagrosh e Kigan para serem interrogados enquanto ele se transportava para o Palácio do Tesouro. Conquistá-lo foi ainda mais rápido e fácil, pois o Sol Vermelho não procurava alguém, mas sim alguma coisa. No momento em que avistasse um guarda com visão da vida, os híbridos os matariam à distância com magia do caos. Depois disso, foi a vez do Palácio da Sabedoria. Dusk o deixou para o final porque o conhecimento exigia uma mão gentil e perder uma única página de um livro poderia prejudicar sua utilidade. Ele atacou o Palácio da Sabedoria com a ajuda de todos os 6 híbridos enquanto os magos do Império cuidavam de coletar os artefatos e interrogar os poucos mortos-vivos sortudos que sobreviveram ao ataque ao Palácio do Tesouro. No momento em que as cortes dos mortos-vivos descobriram o que havia acontecido, os palácios haviam sido inocentados de qualquer coisa útil e os escolhidos de Orpal foram mortos ou presos. A organização exigiu participar do exame do saque e fez cópias de tudo relacionado a Artan e o Grifo Dourado antes de entregar os originais ao Conselho. Quanto aos mortos-vivos que Dusk resgatou, apenas alguns deles aceitaram servir sob o comando da Imperatriz, enquanto o resto se mudou para as terras eclipsadas para escapar do conflito. Acorde, velho lagarto, você tem trabalho a fazer. Mila disse enquanto batia vários tomos na mesa de Lerain junto com mapas e plantas. Capítulo 2130 Perto, mais longe, parte 2. Tesmia, o feiticeiro de sangue, seguiu a Imperatriz de perto, mantendo uma distância segura do guardião e fazendo-lhe uma profunda reverência antes de se apresentar. O que é tudo isso? O pai de todos os dragões folheou o material, descobrindo que estava escrito em diferentes códigos antigos que ele conhecia como a palma da sua mão. Talvez nada e talvez a chave para acabar com esta guerra. Cabe a você descobrir. Ela respondeu. Marquesado de Distar, cidade de Lutia, alguns dias depois. Mesmo depois de Lit ter recebido o perdão real completo e o título de Mago Supremo, os membros da família Veren preferiram não retornar para sua casa no reino. Elina estava grávida, Raz não estava mentalmente bem e Lutia ainda não havia sido completamente reconstruída após o ataque do Rei Morto. Os Verens tinham medo de como os seus concidadãos reagiriam ao seu reaparecimento e como isso afetaria a paz de espírito de que tanto necessitavam. Até mesmo Rena tinha visto seus sogros apenas através do amuleto de comunicação, não querendo colocar seus pais sob estresse desnecessário. Tudo mudou depois que Camila ficou grávida. Ela havia retomado seu trabalho alguns dias depois do chá de bebê e um guardião sempre a seguia sempre que ela saía do palácio de Salark. O que você diria se em vez de ir e voltar do deserto você ficasse em Lutia depois de terminar de trabalhar? Ela perguntou.
Nós nos juntaríamos a você no portão do celeiro e Zinnia poderia visitá-la sem passar pela alfândega. Você tem um ponto. Camila ponderou. Na verdade, ela estava cansada de trabalhar até o pôr do sol só para encontrar o calor do meio-dia esperando por ela no deserto. Isso atrapalhou seu relógio biológico e a forçou a ficar trancada dentro do palácio para não soar nas poucas horas que lhe restavam antes de ir para a cama. Camila sentia falta de ver a lua e as estrelas, os cheiros e sabores familiares da culinária do reino e, acima de tudo, ansiava por um pouco de paz e sossego. No deserto, os funcionários da casa ajoelharam-se diante dela e recusaram-se a levantar-se até que ela lhes desse a sua bênção. Fênix, dragões e até membros do conselho vinham a todo momento para parabenizá-la ou discutir o futuro do bebê quando ela só queria relaxar. Com você lá, poderíamos finalmente comer em nossa mesa e dormir em nossas camas. Isso faria maravilhas para Haas. Além disso, acho que é hora do povo de Lutia começar a se acostumar com a ideia de que não estaremos longe para sempre. Sentindo-se confiante, Elina continuou com seu discurso. Depois do que aconteceu no restaurante Lobo Celestial, não confio muito no corpo da rainha. Eles fazem o melhor que podem, mas nossos inimigos provaram ser engenhosos e astutos. Eu entendo que Trude é muito pior que Meun, mas mesmo ela não é nada comparada a um guardião. Se você vier conosco, eu não teria medo de enfrentar a rainha louca, muito menos uma multidão enfurecida, apenas em algumas condições. Camila respondeu. Qualquer coisa que você quiser. Elina disse com um sorriso caloroso no rosto. Gostaria que você começasse a cozinhar depois da minha chegada. Sinto falta do aroma delicado dos temperos de nossa terra natal e do cheiro dos ingredientes frescos. Faz tanto tempo que sou servida que o único utensílio de cozinha que me lembro de usar é o garfo. Camila disse. Achei que você gostasse desse jeito. Elina riu. Bem, sim, mas isso muda tudo. Camila inconscientemente tocou seu útero. Agora não se trata apenas de preparar os pratos favoritos de Lit quando ele está se sentindo mal ou quando é minha vez de cozinhar. Quero aprender a preparar tudo que o bebê possa gostar enquanto cresce. Quando eu era pequeno, fui criado pelos funcionários da casa. Kima nunca preparou o jantar para nós nem passou tempo comigo e com minha irmã, exceto para nos dar sermões. Agora é a minha vez de ser uma mãe. Quero dar ao bebê tudo o que perdi. Quero estar ao lado deles, e não apenas dar-lhes as migalhas do meu tempo. Quero ser capaz de cuidar deles e preparar comidas deliciosas sem a necessidade de depender constantemente de outra pessoa. Quero mostrar a eles o quanto os amo com minhas ações, em vez de palavras vazias. Seus olhos se encheram de lágrimas com as lembranças de como durante a infância ela havia buscado desesperadamente o afeto dos pais. Eles a elogiariam apenas se ela os obedecesse e correspondesse às suas expectativas, mas mesmo assim, eles a estavam apenas manipulando. Além disso, Lit já será o pai legal que os ensina a voar e a lançar magia. Se eu deixá-lo também cozinhar e fazer as tarefas domésticas, quando nosso filho crescer, eles começarão a se perguntar para que serve uma mãe. Não se preocupe, querida. Ser mãe é mais do que cozinhar e costurar. Elina abraçou Camila para fazê-la parar de duvidar de si mesma. Mas Camila não está completamente errada. Ra suspirou profundamente, fazendo Elina lançar-lhe um olhar cruel. Na época em que tínhamos Renae. Quero dizer, os gêmeos, eu passava tanto tempo no campo enquanto você cuidava deles que perdi muitas coisas. Ainda me lembro de como, depois de uma longa viagem para vender o gado, ao voltar para casa as crianças me olharam de forma estranha. Aí, quando nos sentamos para almoçar, perguntaram quem era aquele homem fedorento e por que ele estava comendo sua comida. Elina, Rena e Camila riram, mas Haas apenas grunhiu mais forte. Não é engraçado quando você percebe que passa tão pouco tempo com seus filhos que leva uma semana para eles esquecerem quem você é, ele disse com um bufo. Além disso, você esqueceu quando Tista disse sua primeira palavra? Não, eu não esqueci. Elina parou de rir e ficou triste. O que aconteceu? Camila perguntou confusa.
Ela era nosso quarto filho e tivemos que trabalhar muito para manter a fazenda funcionando e ter comida na mesa. Elina corou de vergonha. Raz e eu tínhamos que trabalhar até o pôr do sol e muitas vezes não voltávamos para casa, exceto para as refeições. Então fizemos com que Rena cuidasse de seus irmãos mais novos. Raz disse com um suspiro. Quando Tista começou a falar, ela chamava Rena de mãe e logo Trion começou a fazer o mesmo. Não foi fofo? Camila disse, tentando aliviar o clima. Não, foi deprimente. Elina balançou a cabeça. Tive que esperar até o inverno para ser chamada de mãe também, mas Rena ainda era a favorita de Tista. Juro pelos deuses que é um milagre que Lilith nunca tenha esquecido quem éramos. Camila engoliu um pedaço de saliva, calculando rapidamente quanto tempo passaria com o bebê depois do trabalho e comparando com as longas horas de Lilith na torre. O exército tem uma creche, mas eu ainda deixaria o bebê com estranhos, enquanto Lilith faria apenas solos. Conjurar uma área protegida no laboratório onde a criança pudesse descansar. E se eles acharem que Solos é a mãe deles? Ela pensou com horror. Continua no próximo vídeo.